noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para transmitir uma palavra de Deus ao seu coração, palavra de amor, palavra de esperança, palavra de milagre para a sua vida. Que Deus vos abençoe eternamente. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 em diante, nos diz assim: certo leproso aproxima-se de Jesus e suplica-lhe de joelhos: se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e, tocando nele, exclamou: eu quero ser purificado. No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado. Em seguida, Jesus se despede dele com forte recomendação: atenta, não digas nada a ninguém. Contudo, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés prescreveu para que sirvam de testemunho. Eu quero iniciar essa mensagem fazendo uma pergunta: o que é preciso fazer para alcançar um milagre? O que é preciso fazer para alcançarmos um milagre da parte do Senhor? Ora, o texto lido vai nos falar do momento em que Jesus cura este leproso. Neste texto, nós encontramos 4 atitudes daqueles que necessitam de um milagre. Atitudes essas que, se colocarmos em prática, certamente receberemos o milagre que tanto almejamos. Vejamos quais são as 4 atitudes que este homem tomou para provocar as 3 reações de Jesus, pois toda ação há uma reação. A primeira atitude que este homem tomou se encontra no versículo 40, que vai nos dizer: certo leproso aproxima-se de Jesus. Essa é a primeira atitude daqueles que necessitam de um milagre. Que atitude é essa? Nos aproximarmos de Cristo com fé, nos aproximarmos do Senhor pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai nos dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé se faz necessário para nos aproximarmos de Deus. A fé chama à existência aquilo que não existe. A fé nasce quando ouvimos a palavra da verdade. Todos que querem um milagre precisa ouvir a verdade. Jesus vai dizer em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Todos aqueles que se aproximam de Jesus jamais sairão de mãos vazias. Essa é a primeira atitude que este homem tomou. Ele saiu do conforto do local onde ele se encontrava e foi até Jesus através da fé. Precisamos crer que Deus é poderoso para fazer aquilo que nós julgamos impossível. Nós vemos na Bíblia vários milagres que Deus realizou. Nós vemos na Bíblia vários relatos de curas que Jesus estava
fazendo. E esta é a primeira atitude que nós devemos ter, nos aproximarmos de Deus, através da fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos crer que Ele existe e devemos crer que Ele é poderoso para realizar milagre. E todos aqueles que se aproximam de Jesus, todos aqueles que se achegam a Ele, jamais sairão de mãos vazias. A segunda atitude que nós podemos encontrar nesse texto está no versículo 40. O texto continua dizendo: certo leproso aproxima-se de Jesus e suplica-lhe. Em outras traduções vai dizer rogando-lhe. A segunda atitude que nós devemos ter para alcançar um milagre da parte de Deus é clamar com fé. A primeira atitude, nos aproximar com fé. E a segunda atitude, clamar por fé. Salmo 120, verso 1 vai dizer: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Não há clamor que Deus não possa ouvir. Não há oração que Deus não possa atender. O que fazer no dia da angústia? Clamar. O que fazer no dia da perseguição? Clamar. Clamar quem? A Deus. Por quê? Porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Clamar, rogar ao Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 vai dizer: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, virei, sararei a sua terra. Devemos clamar, devemos nos humilhar, devemos buscar ao Senhor. Este homem, ele saiu e foi até Jesus. Ele vai em direção a Jesus. O que chama a nossa atenção é que este relato bíblico também se encontra em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8 vai também nos falar deste momento que Jesus cura este homem. A Bíblia vai dizer, versículo 1, capítulo 8 de Mateus: quando ele desceu, quem desceu? Jesus, do monte, grandes multidões o seguia. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. O que chama a nossa atenção é que Jesus estava em cima do monte. E que dia que ele subiu? No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus sobe ao monte e começa a doutrinar as multidões através do Sermão do Monte. E no capítulo 8, Jesus está descendo. Enquanto Jesus está descendo, o leproso se aproxima. Enquanto Jesus está descendo, o leproso, ele se aproxima de Deus, de Jesus. Ele se aproximou e começou a clamar, a pedir pelo seu milagre. Então, a segunda atitude é rogar com fé. Devemos nos aproximar e clamarmos aquele que pode todas as coisas. A terceira atitude daqueles que necessitam de um milagre. O versículo vai continuar nos dizendo: certo leproso aproxima-se de Jesus e suplica-lhe de joelhos: se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. A terceira atitude daqueles que necessitam de um milagre é se humilhar aos pés do Mestre. Se humilhar aos pés do Mestre. Tiago capítulo 4, versículo 10 vai nos dizer: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele
vos exaltará. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Devemos nos humilhar debaixo aos pés de Jesus. Se humilhe, meu irmão. Está precisando de uma cura? Se humilha. Se humilha diante de Deus. Reconheça as fraquezas e reconheça que Deus, ele é poderoso para fazer um milagre. Porque Deus, ele é bom, ele é misericordioso. E todos aqueles que se aproximam, clama, Deus atende ao seu tempo. Então esta é a terceira atitude: se humilhar aos pés do Mestre. Se humilhe, busque a Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, vai dizer: por este menino orava eu. Ana estava no templo buscando a Deus. E ela havia um desejo de ser mãe, mas ela, como o Senhor tinha fechado a madre dela, porque Deus tinha um propósito, Deus fechou a madre de Ana. E por que Deus fechou? Porque Deus ia abrir lá na frente. Deus fecha, mas ele abre. Apocalipse vai nos dizer que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a que o Senhor fecha, ninguém abre. Então, por que Deus fecha vezes quando as portas? É para abrir lá na frente, para nos ensinar, para nos amadurecer, para nos preparar para recebermos a nossa vitória. Essa é a terceira atitude que este homem toma. Se humilhou aos pés de Jesus. Não se humilhe aos pés dos homens, se humilhe aos pés de Jesus, clamando, pedindo, e que ao tempo dele, certamente Deus virá e vai abençoar. A quarta atitude que nós podemos ver nesse texto, o texto continua e lhe dizia: se queres bem, podes limpar-me. Confessar. Ele confessa que precisava, que necessitava. Ele confessou: se quiseres. Ele estava dizendo: eu sei que tu podes, eu sei que tu és, eu sei que tu realizas, eu sei que tu fazes, e se for da tua vontade, limpa-me, purifica-me, restaura-me. Ele pede, ele reconhece a grandeza de Jesus, ele reconhece o poder do Senhor, ele reconhece que Jesus tinha o poder de o transformar, que tinha o poder de mudar a sua vida. E ele confessa: se quiseres. Eu sei que tu podes, eu sei que tu és, eu sei que tu realizas, eu sei que tu és Senhor, e se for da tua vontade, purifica-me. Ele confessou. Precisamos confessar a grandeza, reconhecer o poder do Senhor. Confesse e creia que Deus certamente virá ao nosso socorro. Essas atitudes provocaram algumas reações em Cristo, pois toda ação há uma reação. E quais foram as reações de Jesus diante dessas atitudes que este homem tomou? A primeira reação se encontra no versículo 41. Versículo 41 vai dizer: movido de grande compaixão. Essa é a primeira
reação que Jesus vai ter. Moveu-se de grande compaixão. E o que é compaixão? Compaixão é ter piedade, é um sentimento de aflição pelas adversidades dos outros. Mas, para mim, a melhor definição de compaixão é essa: se colocar no lugar do outro. Esse é o sentimento de Jesus em relação a esse homem. Ele se colocou no lugar daquele homem. Precisamos ter o mesmo sentimento que Jesus teve e tem de compaixão, nos compadecer pelas necessidades das pessoas. Quantas vezes nós estamos rodeados de pessoas que estão sofrendo de diversas maneiras, estão padecendo, e qual é a nossa reação diante dessa situação? Que sentimento permeia a tua alma quando você vê alguém sofrendo ao teu lado? O que você sente? Você se compadece? Você se coloca no lugar daquela pessoa? Mesmo que muitas vezes nós não podemos ajudar financeiramente ou ajudar de alguma forma, mas de alguma coisa nós podemos fazer. Nós podemos fazer alguma coisa: orar, aconselhar, abraçar, chorar, beijar, estar ali ao lado dela. Devemos nos compadecer. A nossa oração é que o Senhor gere esse sentimento de compaixão pelas almas, se compadecer pelas pessoas que estão sofrendo ao nosso redor. Precisamos nos compadecer, ter esse sentimento. E Jesus se compadeceu por este homem. Jesus viu a necessidade, a aflição, a agonia deste homem. Jesus viu e ele se compadeceu de grande compaixão, de grande misericórdia. Ele se compadece das nossas necessidades. Deus sabe o que nós passamos. O Senhor conhece as nossas lutas. O Senhor conhece as nossas adversidades. O Senhor conhece aquilo que nós estamos passando ou aquilo que nós estamos sentindo. Ele se compadece. E ao tempo dele, Jesus virá e nos socorrerá. Essa foi a primeira reação de Jesus diante dessas atitudes que este homem tomou. A segunda atitude, a segunda reação de Jesus, qual foi? A segunda reação de Cristo, movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão. A segunda reação de Jesus diante das atitudes desse homem, Jesus estendeu a mão. Só estende a mão quem tem compaixão. Só estende a mão quem tem disposição para ajudar. Se você toma conhecimento de um problema, você se torna responsável diante de Deus pela solução desse problema. Essa frase é muito forte, porque ela mexe conosco, ela mexe com a gente, ela mexe com as nossas convicções. Se você vê alguém sofrendo, vê alguém numa necessidade, você se torna responsável
pela solução. Por exemplo, alguém que precisa de um alimento, alguém que precisa de uma cesta básica, e você pode resolver, você tem capacidade de ajudar, e se você não ajudar, você está pecando. A responsabilidade é de quem vê o problema. Neemias, ao ficar sabendo da situação do povo, ele se colocou diante de Deus pela solução. E ele vai reconstruir os muros, colocar de volta, reerguer novamente os muros, porque ele se colocou no lugar daqueles que estavam sofrendo, e ele se dispõe a ir a reconstruir os muros. A responsabilidade é de quem vê. A terceira reação que nós podemos ver de Jesus nesse texto, o versículo 41, continua dizendo: estendeu a mão e tocando nele. A terceira reação de Jesus, tocou na necessidade do leproso. Jesus toca naquilo que estava provocando mal-estar, doença na vida daquele homem. Jesus tocou e arrancou a lepra daquele homem, da pele daquele homem, daquela enfermidade que estava no corpo daquele homem. Jesus tocou. E eu acho interessante, porque o toque de Jesus, ele é um toque especial, porque quando ele toca para curar. Ele não passa band-aid na ferida, não. Ele toca na ferida, arranca o mal, a raiz do problema, a libertação. Jesus tocou aonde estava doendo. Jesus tocou aonde estava a raiz daquele problema. Você vai perceber nos evangelhos as pessoas tocando em Jesus, ou Jesus a tocando. Ora Jesus tocava, ora as pessoas tocavam nele. Mas existe toques e toques. Você vai ver que Jesus estava andando no meio da multidão e certa mulher que estava com fluxo de sangue, ela tocou em Jesus. Ela enfrentou a multidão e vai até ele, porque dizia consigo mesmo: se eu tão somente tocar, se eu tocar nele, vou receber. E ela saiu do meio da multidão, enfrentou a dificuldade, enfrentou a multidão e foi até ele. E ela pegou nas orlas, nas vestes de Jesus. E ao tocar nele, Jesus sentiu que saiu virtude dele. E ele pergunta: alguém me tocou? Os discípulos dizem: Senhor, a multidão te aperta. E tu dizes: alguém me tocou? Não, mas alguém tocou diferente. Devemos tocar em Jesus através da fé, crendo, acreditando que Ele é poderoso para fazer um milagre. E ela tocou, e quando ela tocou nele, saiu virtude, saiu poder, a graça, a unção saiu e transmitiu para ela, e a enfermidade que estava sobre ela há mais de 12 anos desapareceu.
naquele instante. Por quê? Porque ela tocou nele. Ela enfrentou a multidão, enfrentou as dificuldades e tocou em Jesus. E o que chama a nossa atenção é que o toque de Jesus não é um toque sem discriminação, porque aquela mulher, esse homem também não podia ficar no meio da multidão, porque a doença era infectuosa, transmitida, mas eles vai até Jesus, eles enfrentam as dificuldades, eles enfrentam a luta, eles enfrentam essas multidões e vai até ele, porque eles sabiam que Jesus era poderoso para fazer o milagre. Enfrente os obstáculos, enfrenta os desafios, encare os desafios e vai até Jesus. Não deixe de tocar nele. Qual é a dificuldade que você está passando? Qual é o problema que você está passando? Que você vá, que possamos ir até Cristo. Porque quando nós nos aproximamos dele e tocamos nele, certamente receberemos o milagre, a cura, a libertação, a restauração, a transformação, o renovo, porque o toque de Jesus transforma. Há poder nele. Deus, ele é poderoso para realizar, mas precisamos nos aproximarmos, precisamos nos humilhar, clamar, orar, buscar. Veja que eles, tanto este homem, tanto esse leproso, quanto a mulher do fluxo de sangue, foram eles que foram até Jesus. Não foi Jesus que foi até eles. Foram eles que foram até Jesus. Precisamos ir até ele. A Bíblia vai dizer: achegai-vos a mim, e eu vos achegarei a vós. Para que Deus venha, é necessário que eu vá primeiro. Veja que é a ação do homem que move a reação de Deus. Eu preciso ir. Eu preciso enfrentar as dificuldades. Eu preciso enfrentar a multidão. Qual é a multidão? A multidão da dúvida. A multidão da incredulidade. A multidão daqueles que não creem em milagre. E eu preciso enfrentar os meus medos, as minhas decepções, as minhas humilhações. Enfrentar. Ir até Jesus. Enfrentar e alcançar. Me aproximar dele. Nos aproximar do trono da graça. E quando eu me aproximo do trono da graça, a graça vem até mim. Glória. A graça do Senhor nos alcança. O favor do Senhor vem sobre nós. Enfrente a multidão. Enfrente a dificuldade. Enfrente os teus medos. E que certamente, quando nos aproximarmos dele, chegarmos até ele, ele fará. Aquilo que o homem precisa fazer, Deus não fará. Aquilo que é para eu fazer, Deus não faz por mim. Deus realiza aquilo que eu não posso. Aí ele faz. Mas aquilo que está na minha capacidade de fazer, Deus não fará. Mas aquilo que eu não posso fazer, ele faz. O que é o milagre? O milagre é a ação do homem ao encontro do sobrenatural. É sair da zona de conforto e ir até ele. É a ação do homem para provocar, é a ação de Jesus. E Jesus tocou
na vida deste homem e tira a enfermidade que estava sobre ele. Qual foi o resultado de tudo isso? Qual foi o resultado desse toque, dessa aproximação, dessa se humilhar? Qual foi o resultado disso? A Bíblia vai dizer, versículo 42, no mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado. No mesmo instante, a lepra desapareceu, a enfermidade sumiu. Não foi depois, foi no mesmo instante. Porque quando Deus toca, o milagre acontece. E no mesmo instante, aquele homem foi curado. E porque este homem estava leproso, porque este homem estava desta forma, a Bíblia não revela, a Bíblia não mostra, a Bíblia não indica o motivo da causa porque esse homem estava dessa forma. Mas a Bíblia vai dizer que, versículo 44, atentas, não digas nada a ninguém, contudo vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés prescreveu, para que sirvam de testemunho. Muitas vezes nós não entendemos por que certas coisas acontecem nas nossas vidas, ou porque nós estamos enfermos, ou porque nós estamos vivendo alguma situação que nós não entendemos, mas é para que a glória de Deus seja manifestada. E no mesmo instante, a lepra desapareceu da pele daquele homem. Essas são as atitudes que este homem teve. Se aproximou de Jesus, clamou, se humilhou aos pés de Jesus, confessou e Jesus atendeu, se compadeceu, estendeu a mão, tocou e a doença foi embora. Qual é a lepra que está na sua vida? Qual é a lepra que está te isolando? Qual é a lepra que está te fazendo ficar isolado da presença de Deus, te afastando? Qual é a lepra que está na sua vida? Muitas vezes a lepra é espiritual, é a frieza espiritual, é o medo, são as decepções da vida. Qual é a lepra que está te impedindo de estar perto daquele que pode todas as coisas? Confesse, reconheça e confesse a Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque nós cremos no poder da graça. Estamos vivendo tempos difíceis, mas nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo que pedimos ou pensamos. Vamos nos aproximarmos cada dia mais do Senhor, porque Jesus está às portas. Em breve ele voltará. Todos os sinais estão aí. Tudo indica que Jesus está às portas. Devemos vigiar, orar. Devemos buscar a Deus cada dia mais, para que quando a trombeta soar, porque a esperança da igreja é que Jesus vai voltar para buscar a noiva, para buscar a igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Confesse, reconheça, perdoa e receba o perdão de Deus. Porque para que eu venha receber o perdão de Deus, eu preciso perdoar primeiro. É a ação
versus reação. É a ação do homem para ter a reação de Deus. Eu me coloco e Deus me usa. Eu vou e Deus vem. Ação, reação. Quer ver milagres na sua vida? Tenha reação, uma ação. Tenha atitudes de ir até Ele. Não espere Ele vir. Primeiro, vá até Ele. Deus espera uma ação do homem. Deus espera a ação do homem para que Ele venha. Esta é uma palavra que eu tenho para o seu coração. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. Nós estamos aqui nesse intuito de transmitir palavras de fé, de esperança para a sua vida. Que o Espírito Santo possa falar com você. Que Deus venha te abençoar, abençoar o seu lar, abençoar os seus negócios, abençoar a sua família, abençoar a todos, para a glória e honra do nome do Senhor. Estamos aqui simplesmente para sermos instrumentos nas mãos de Deus. E esse projeto não é meramente humano. Esse projeto é de Deus. Esta obra é do Senhor. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo venha te abençoar. Continue nos acompanhando. Divulgue esses vídeos, dessas mensagens, porque a palavra de Deus jamais voltará vazia. A palavra de Deus é poderosa. O Senhor é poderoso. Divulgue, anuncie, transmite a boa semente da palavra do Senhor. Todos os dias estaremos postando uma mensagem para nossa edificação. Estamos aprendendo, estamos no processo, estamos no crescimento. Que Deus te abençoe. Que o Senhor, a glória de Deus possa estar sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo.